Olá, parece que a live que eu fiz agora há pouco não tava tão live assim, né? Me falando que ficou cortado, então eu vou resumir, né? Sou bom em resumos? Na verdade não tanto, mas a gente tenta. Olha só, gente, eu conversei há pouco, né? Coloquei uma live aí no Twitter sobre a estratégia do governo de redução de 25% dos municípios. Só que eu coloco para vocês, quando a gente fala em redução de 25% dos municípios, apenas, pura e simplesmente, redução então do número de prefeitos, vereadores, secretários, órgãos, para diminuir o tamanho do país, né? Muita gente aprova. E eu não vejo assim, nossa, é ruim. Não, reduzir o tamanho da máquina é importante. Afinal de contas, a gente precisa crescer e para crescer precisa investir. E investir precisa ser investido corretamente. Mas vamos entender o seguinte, de onde veio essa conta? É apenas um cálculo eleitoral. Sabe por quê? Porque municípios com menos de 5 mil pessoas, né, não elegem deputado federal, não elegem presidente. Essas pessoas podem ser, então, ignoradas, né? Elas não valem. Sabe por que eu coloco isso? Pelo seguinte ponto. Existem algumas regiões do país que há municípios coladinhos um no outro. Quem mora ali praticamente não sabe quando é que começa um, quando é que termina outro. Inclusive, até para quem mora nessas regiões, normalmente tem várias polêmicas com relação a isso. E cadê que a proposta do governo é unir esse tipo de município? Que tá tão colado, tá tão juntinho, que não tem problema de se administrar tudo. Acaba-se com confusões, problemas, etc, etc, etc. Mas não, com isso, vai estar mexendo com milhões de votos. E mexer com milhões de votos é algo que o governo não quer. Por quê? Porque é populista e não pensa em algo de benefício para o país. Pensa, na verdade, apenas no voto. Sabe por quê? Porque o governo não tem base, tem torcida, tem espectadores que apenas aplaudem passivamente e não aceitam nenhum tipo de crítica. Normalmente, o tipo de crítica que vem é refutado, é rechaçado, simplesmente pelo fato de que aceitar críticas não é algo condizente com quem não aceita o diferente. Por exemplo, uma proposta de redução do número de municípios é interessante? É interessante, mas por que não fazer super municípios, desses municípios que ficam coladinhos um no outro? A exemplo, eu estou aqui em Santo André, uma das cidades do Grande ABC. Então, se por exemplo juntassem cidades do Grande ABC, na vida das pessoas não faria tanta diferença, faria diferença na vida dos políticos, mas isso eles conseguiriam impactar em voto muito, e esse impacto em voto é o cálculo que o governo tem interesse, porque se for para se interessar em resolver a vida das pessoas, seria outra solução. É só pensar, municípios pequenos precisam ser desenvolvidos, precisam gerar educação, saúde, renda para as pessoas. Quando eles estão fisicamente distantes um do outro, precisa de obras de infraestrutura. Obras de infraestrutura que não existem por conta do excesso de benefícios. Por exemplo, foro privilegiado, aposentadoria especial, auxílio A, B, C, D, E. O trabalhador comum não tem tantos auxílios assim. E por que eles têm mais? Porque eles se sentem melhores do que eu, melhores do que você. Agora, se você for pensar isso de forma decente, certamente vai mudar bastante coisa. Redução de município pode até ser interessante, mas não pode ser feito com cálculo eleitoral apenas. Tem que ser feito pensando na vida e na diferença entre as pessoas, pensando na cultura e pensando nas distâncias. Aí sim poderia ser válido. Outra coisa é só cálculo eleitoral. Eles só estão pensando na próxima eleição. É isso. Até mais.